Boa noite. As fortes e previsíveis chuvas do verão e os problemas de sempre, alagamentos, inundações, deslizamentos, destruição, desaparecidos e mortos, compõem o que já se chama de a tragédia anunciada. Em questão de hoje, debate a incapacidade do poder público em lidar com riscos e prevenir o caos produzido por um fenômeno que se repete. E para o debate de hoje são nossos convidados: Cândido Malta Campos Filho, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; Zilton Macedo, professor de Economia da PUC de São Paulo; e Mário Tadeu Leme de Barros, professor de Recursos Hídricos da Escola Politécnica, também da USP. Eu agradeço muito boa noite. Boa noite. E obrigada pela presença, por aceitarem o nosso convite para essa reflexão nesse momento em que todos acompanhamos a tragédia de tanta gente. E eu li outro dia uma crônica do Inácio de Loyola Brandão, em que ele fala: o tempo perdeu as estribeiras. E parece que foi nisso que o prefeito Kassab também se apoiou, né, num momento de justificativa, coisa que de alguma forma tem razão, porque o próprio INPE mostra que a chuva ultrapassou os limites históricos, né, nessa época. Entretanto, eu quero começar perguntando se é um fenômeno que se repete, se nós já vivemos cenas semelhantes em outras épocas. O que explica esse fenômeno até hoje não ter conseguido ser controlado? Professor Malta Campos. Bem, para que possa ser controlado tem que haver um planejamento de longo prazo, porque é uma combinação de fatores, dentre eles uma política habitacional que não produz o suficiente para atender os mais pobres, os obrigando a ir para lugares de perigo. Eles não fazem isso por esporte, fazem isso por necessidade. Então tem que haver uma política habitacional que consiga dar a eles uma área segura. Ao mesmo tempo, o poder público tem que planejar canais e sistemas de retenção de água que permitam que a água que chove seja contida e não inunde. Então é uma combinação, portanto, de uma política de drenagem e uma política habitacional que tem que ser levada em conta, que inclui também uma dimensão de uso do solo. Quer dizer, você precisa ter uma política urbana em que a impermeabilização que é produzida quando se constrói uma rua ou um prédio, não é? Que isso seja considerado como parte do problema. Então, quanto menos impermeabilizar, mais água penetrará no solo, menos água correrá, e vice-versa. Então, na medida que vai se deixando que essa impermeabilização se amplie, mais água vai correr. E é o que temos assistido, né? Nós temos, de um lado, uma população desinformada, que não sabe bem como contribuir para que as enchentes não se produzam, então jogam lixo, jogam cama, jogam... E, de outro lado, o poder público, que também não age de forma coordenada com esse pensamento de longo prazo. Bom, começando assim, porque o senhor mencionou, né, tantas variáveis, né, que compõem esse cenário, mas quando fala na questão da ocupação do solo, né, do lado social da política habitacional, e que pobres eles acabam se acomodando em lugar de perigo, nós vemos também que ricos se acomodam em lugar de perigo, nas encostas, em montanhas, para ter a melhor vista, a maior paisagem, fazem casas imensas e não dando a mínima para o risco em que está colocando a si próprio e a família. O que é isso? Né? Tanto do pobre, que se acomoda no barranco, como do rico, que faz uma mansão no barranco. Que falta de percepção é essa? O que explica? Bom, eu acredito que é fundamental, que o professor Cândido falou, a questão do uso e ocupação do solo urbano é uma questão muito crítica, né? Porque, digamos assim,
existe, na medida em que você vai ocupando essas áreas de risco, e com o passar dos anos essas áreas se tornam áreas legais, né? E se leva infraestrutura, né? Você vai tornando cada vez mais complexa a solução técnica do problema de inundações. Aqui em São Paulo, então, para a gente ter uma ideia da gravidade, da expansão da mancha urbana, né? Nós moramos numa cidade em que em um século, aproximadamente um século, né, a população aumentou, passou de 200 mil pessoas para 20 milhões, se a gente considerar a região metropolitana de São Paulo. Então a dimensão do problema de inundação em São Paulo é gigantesca, não é? E aliado a isso, essa ocupação desordenada, né? Em que áreas ilegais, com o passar dos anos, tornam-se áreas legais, e nós estamos sempre, digamos assim, correndo atrás do prejuízo, né? Então, você comentou, né, que a coisa se repete de uma maneira dramática. Agravada, né? Porque a mesma chuva, né? Vamos supor que a chuva não está se modificando tanto quanto a gente pensa, né? Mas a questão é que a mesma chuva, né, que caía alguns anos atrás, caindo hoje em São Paulo, ela causa impactos gigantescos. Além disso, aliado a isso, uma questão técnica na região de São Paulo, importante, que nós estamos na bacia do Alto Rio Tietê, e na região da cidade de São Paulo, o Rio Tietê é um rio de planície. Então é um rio que ocupava no passado grandes áreas de inundação. E nós confinamos o Rio Tietê hoje ao canal atual, né? Então isso, e o Rio Tietê também tem afluentes que são muito rápidos, são rios que têm características em que chove rapidamente, vamos dizer, que nós chamamos de ondas de cheia, né? Elas chegam ao Rio Tietê. E o Rio Tietê é um rio plano, é um rio lento, um rio que tem muito baixa capacidade de transporte de água. Então, aliado... Não faz correnteza. Não, muito pouco. É um rio de águas lentas, né? De baixa declividade. Agora, então, aliado a essa questão da expansão da mancha urbana, em que a gente teve vamos dizer assim, um crescimento populacional gigantesco, né? Nós temos um problema, digamos assim, das características físicas dessa região que são desfavoráveis a você, vamos dizer assim, tratar a questão da drenagem urbana. Eu só lembraria uma coisa, que era um grande lago, essa região de São Paulo, e que foi assoreado, quer dizer, as várzeas se originaram num grande lago, que depois formaram então esses rios. Então, é como se a natureza quisesse recuperar o lago que houve no passado. Mas isso que o senhor acaba de descrever, né, assim, eu vi a referência de que é uma fatalidade geográfica de São Paulo, com irregularidades que alternam ondulações e a parte plana e as várzeas. Agora, isso inviabiliza a prevenção? Isso é um impedimento ou é o olhar distorcido de quem administra que faz com que não sejam considerados esses várias aspectos? Ideias que já emergiram aqui. Primeiro, é que você mesmo apontou que não são só as populações de renda baixa, mas também as de renda alta estão sendo vitimadas pelo processo. E eu chamaria a atenção que há uma lei federal de 1979, chamada Lei Lehman, que disciplina o uso do solo urbano no Brasil inteiro e que obriga as prefeituras, cartórios, imobiliárias a observarem alguns critérios que são muito objetivos: declividade, área sujeita a inundação, a deslizamento de solo e assim por diante. Só que essa lei, que deveria ser fiscalizada pelas prefeituras, do meu ponto de vista, essa fiscalização não é feita no rigor que a lei mereceria. Então, se a lei é de 1979, se nós olharmos os acidentes do ano passado em Angra dos Reis, esse ano no Rio, e também em dezembro de 2009, São Paulo também estava debaixo d'água, né, muito dessas áreas e pessoas que foram atingidas pelo desastre da crônica anunciada de chuvas, não teriam sido afetadas. Então, há uma total inobservância da lei.
Tá? E me assusta um pouco que as nossas autoridades, com uma frequência exagerada, desobedecem aos próprios dispositivos legais. Então, alguém argumentaria que essa história da Lei Lehman é só para loteamentos regulares. É verdade. Mas eu entendo que se o poder público cobrar do empreendedor privado, do loteador, atitudes corretas perante a lei, o próprio poder público fica autorizado a impedir a ocupação, invasões e a ocupação ilegal de áreas inadequadas. Então, se eu dou o exemplo cobrando de quem tem poder aquisitivo, eu tenho poder político para também exigir da população de renda mais baixa que não faça a mesma. Agora, essa questão é negligência, é omissão ou é corrupção mesmo? Fatalismo. Sabe? Não, fatalismo não é um termo para não assumir nenhum desses que eu acabei de mencionar. Nós temos em português, até fui pesquisar isso, não existe em espanhol, nem em francês, nem em italiano, a expressão se Deus quiser. Isso é uma tradução do Inshallah árabe, assim queira Allah. Então eu jogo tudo nas mãos ou de Deus, ou do governante, ou do patrão. O indivíduo não se sente socialmente responsável pelos seus atos. Então ele não se sente responsável pelo lixo que ele joga na rua inadequadamente, ele não se sente responsável quando ele constrói a casinha dele numa pirambeira, ele diz, se Deus quiser não vai acontecer nada. Então esse fatalismo permeia a cultura brasileira do Oiapoque ao Chuí. Mas o poder público se move pelo fatalismo ou pelo oportunismo que é rentável? Faz um bom uso do fatalismo. Isso quer dizer, é um oportunismo governamental de dizer, olha, isso é assim mesmo, o povo faz assim, não tem o que dizer. Então, eu entendo que deve haver uma educação pública, né, que se preocupe com isso. As cidades são um fenômeno complexo, todos sabemos, eu sou estudioso dessa complexidade, como outros aqui também. Mas há uma ignorância muito grande, né, de como a cidade é produzida, de que forma ela deveria ser organizada. Quer dizer, existe uma ignorância muito forte. E eu estou propondo algo que faz parte até de uma proposta de revisão do plano diretor da cidade aqui de São Paulo que estou fazendo, que está no meu site, que é de dar à cidade um caráter educador. Existe um movimento nesse sentido. Nascido em Barcelona, que quer colocar nos currículos das escolas esse assunto. Hoje os temas ambientais começaram a entrar, mas não o ambiente urbano. Entra assim a baleia que está se extinguindo, o mico-leão dourado que também pode se extinguir. Garrafa PET. Não entra essa coisa mais complexa que é o ambiente urbano. E hoje nós estamos vendo que a contribuição ao aquecimento global se dá principalmente nas cidades. Então, ou teremos uma política de se contrapor nessa produção de gases de estufa, especialmente pelos veículos automotores, que deverá então ocorrer mais nas cidades, ou não reverteremos esse processo. Agora, a reversão do processo. Um instantinho só, Maria Lídia. As chuvas que dizem que estão sendo acrescidas decorrem desse processo, do efeito estufa.